Bom, especialista em segurança, o Jorge Lodello, tinha deixado uma pergunta aqui para o delegado Edson Moreira sobre o caso Bruno. Eu tenho alguns amigos lá em BH que me mandaram um e-mail agora de pouco dizendo que há boatos lá em Contagem que marginais criminosos soltos lá tentariam tumultuar o julgamento do Bruno agora, segunda-feira, em Contagem. Não sei se o doutor Edson tem alguma notícia sobre isso. Ou se há essa possibilidade realmente. Eu acho muito difícil, pelo seguinte, criminoso vai procurar a polícia, botar a cara lá não vai, né? Fórum, é preventivo na certa, é cadeia na certa. É claro que eles não vão, eles vão ficar quietinhos e tentando ficar o mais longe possível da polícia, que vai estar bem policiado lá. Agora, o senhor acredita em alguma manobra dos advogados para tentar impedir esse julgamento e, enquanto isso, conseguir a liberdade domiciliar para o Bruno, como o Lodello estava falando? Porque aí, de repente, é uma chance para que ele possa até fechar alguma coisa com algum clube mais tarde? Eu não conheço bem o pedido da defesa com relação a esse novo clube, o Boa. O Boa, né? Mas já tem pedido semelhante e a competência passou para o Supremo. Então, quer dizer, o Tribunal de Minas, se não for um pedido diferente, não pode julgar esse pedido se tiver mesmo matéria em discussão, que no caso eles queriam que voltasse a jogar no Flamengo. Exatamente. O Rui Pimentão está a competência do Supremo. Então, talvez no habeas corpus, esse relaxamento da prisão para domiciliar para ele jogar no Boa, não é possível. Isso aí é só uma medida protelatória mesmo. Certo. Eu acredito que, para o Bruno, a melhor coisa que se tem é acontecer o julgamento. Tendo em vista que, com aquelas declarações do Macarrão, a situação dele ficou bem mais difícil, né? E partir logo para o julgamento e dar um jeito na vida dele. É a melhor coisa que tem para ele. Que até assim, acontecendo esse julgamento, se der errado para eles, que pelo conjunto probatório vai dar. Então, acho que ele vai ser condenado mesmo. É muito robusto. Pelo conjunto probatório que tem em todo o arcabouço, tanto na fase inquisitorial, na fase do sumário e agora que as provas que vão ser produzidas lá, com certeza, a prova farta pericial, testemunhal e documental. É muito difícil isso aí. Muito difícil. Dá para ter uma ideia de quanto seria a pena? Eu calculo mais de 30. Mais de 30 anos. O homicídio qualificado, o mando, tudo. E mais o sequestro do caso privado. Né? É muita coisa, né? Sônia, é tudo muito... Duas vezes, porque tem o sequestro da criança e... É verdade. E da mulher. Sônia, esse pedido de prisão domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, a informação que a gente teve é que ficou para ser julgado terça-feira. Olha que coisa interessante. Mas vai ser julgado lá no Tribunal de Minas. Parece que na terça. Não, na quarta, né? Na quarta? Durante o julgamento quer dizer, mesmo? o julgamento na segunda, quer dizer, embolou, a coisa embolou. Tudo. O que eu estou muito curioso para acompanhar esse julgamento é o seguinte: o menor, como o doutor Edson já levantou, o menor, a tendência é ele ir lá e tirar tudo das costas do Bruno e jogar para o Macarrão, como ele já fez na entrevista que ele deu, sem a ciência do seu advogado, que abandonou já a causa dele. De defesa, né? Então, isso é fato. O menor J vai lá e vai limpar qualquer tipo de culpa em relação ao Bruno. Agora, se o Macarrão for ouvido, haja vista que ele já é condenado, com sentença transitada em julgado, não vai me causar espécie que ele assuma a culpa, que seria o que foi colocado no chamado plano B. E nós temos que nos posicionar como se o público fosse os 7 jurados, que estão lá para analisar as provas que vão ser apresentadas em plenário. Certo. Ou seja, se aparece o menor, que agora é maior, e diz que o Bruno não queria a morte, joga a culpa para o Macarrão, e em seguida entra o Macarrão e fala realmente o que o rapaz falou é verdade. Eu tinha uma amizade com o Bruno, queria protegê-lo e acabei matando essa moça sem a ciência do Bruno. Então, não vai ser um júri tão fácil, com um resultado assim tão fácil de se premeditar, haja vista que o lado de lá
vai tentar rebater tudo que o doutor Edson Moreira e o promotor construíram, que são provas robustas, mas que a gente sabe que durante o julgamento muita gente pode começar a falar o contrário, tirando a responsabilidade do crime do mandante, como acredita o doutor Edson e o promotor de justiça. Mas Pode falar. a história do menor, qualquer uma que ele faz, não tem lastro. Porque é muito difícil você provar que nós temos o promotor de sua competência e o assistente também de competência, que tem as provas lá. Tem diversos telefonemas. Depois do sequestro lá, que aconteceu no Transamérica, que foi delas coronhadas na cabeça, não tem nada de soco não, igual o menor está falando. Está mentindo descaradamente. Menor não, agora já é maior. Agora já é maior, né? Ficou como menor, nada de mas soco já tem não, 21. é coronhada mesmo. Abriu mesmo, não tem nada de soco no olho, não tem nada disso Abriu não. mesmo a cabeça da Não, menina. abriu. O Sérgio falou isso aí. Ele falou mesmo. Tanto é que eles usaram aquele negócio que cicatriza, passaram muito isso daí na cabeça dela, para cicatrizar. Depois que sequestraram a Elisa e levaram para o conjunto Bandeirantes lá na casa do Bruno, e a Fernanda entrou na jogada e foi Lá no tomar Rio, conta, né? e a criança ficou lá, teve diversos telefonemas do menor, o Bruno que estava na concentração. O Bruno, quer dizer, o menor ligou várias vezes para o Bruno lá na concentração. E outra coisa, ela estava sendo vigiada no sítio e às vezes apanhava. E foi tirado o rádio dela, que é o Nextel. Exatamente. Quer dizer, era forçada a fazer ligação para os colegas, dizendo que ia ficar em Minas Gerais, tinha um contrato no notebook do macarrão, do apartamento, dos 2.800 a 3.000 reais que ela ia receber de pensão. Quer dizer, mostrando aquilo lá de convencimento. Isso eles usaram aqui no Rio para convencê-la a ficar lá e no Abu, porque ela veio aqui para ficar uma semana, no começo de maio. Ficou até 4 de junho, quando foi sequestrada. Foi sequestrada, levada para a casa do Bruno, e depois o macarrão voltou para pegar as malas. Isso tudo, como a Range Rover tinha um rastreador, está tudo registrado. Entendi. Tudo isso é prova material. Não tem que discutir mais isso aí. Os telefonemas também é prova material, não tem mais o que discutir. Está registrado. E o caminho que eles percorreram até Minas Gerais, a parada em Juiz de Fora, a ida para o motel. Quer dizer, coisa toda. o menor pode falar o que ele quiser. Mas tudo que já foi... Ele não tem mais como mudar aquele primeiro depoimento, ele contou a história. Já está pericialmente, cientificamente comprovado que é a verdade. Certo. Entendeu? Inclusive na mecânica e tudo, aqueles detalhes. Tem muitos detalhes nos depoimentos dele. Foi muito bem explorado. Tá? E eu vou contar uma coisa que ele falou, que ele não quis colocar. Mas ele chegou para a doutora Ana Maria e falou o seguinte: é o bola mesmo, eu não vou falar, e não falei, e não vou constar aqui, porque eu tenho medo que ele faça com a minha mãe, o que ele fez com a Elisa. Ele urinou nas calças quando chegou lá, doutor? Quando ele foi a primeira vez que levou o pessoal lá na casa, quando chegou o mandado de busca e apreensão, que foi o doutor Wagner teve a cautela de mandar buscar o mandado de busca e apreensão na Justiça de Vespasiano para entrar na casa. Com isso, o Bola estava dentro da casa, tinha um circuito interno, se mandou, tanto é que ficou tudo lá, né? Se mandou, e quando o menor entrou, o menor urinou. Não fez mais nada porque não tinha. Se tivesse, também fazia. De tamanho, era o medo, o assombro do menor com aquela situação. Quer dizer, tudo isso está registrado. Não tem como mudar. Ele corre risco de morte. O Sérgio terminou assassinado em circunstâncias muito mal explicadas e ele era o que endossava essa história do Jorge. Agora ele abriu mão do esquema de proteção, mostra a cara na televisão, vem com uma história mais ou menos parecida ao depoimento original, mas livrando o Bruno. De alguma maneira ele continua correndo risco ou não? Eu acho que ele corre mais risco lá no Rio de Janeiro, onde ele estava lá, né? Do que aqui. Quer dizer, ele não tinha como. Ele falou assim, não, que eu dei depoimento porque eu usava droga.
ele não tinha como fazer o clima. Foi tão... Ele chegou, prestou depoimento em Contagem. E prestou depoimento no CIP, no dia seguinte, não tinha como fazer uso de droga. Exatamente, ele estava preso, não tinha né? clima, não tinha clima para ele conseguir a droga. Onde? Né? É mágico. Quer dizer, então, todo mundo, inclusive quem fez a entrevista, fala que é totalmente contraditório o depoimento dele. E a gente sabe que aquela entrevista é editada. Quantas contradições não se caiu que não apareceu? Cadê a gravação bruta disso Sônia, tudo? Entendi. Sônia, existe uma outra figura que é vítima também nesse processo, que não vai ser ouvido porque tem 3 anos, que é o Bruninho. Tá. O Bruninho, tudo começou quando o doutor Edson Moreira localiza o Bruninho lá na periferia. A equipe localiza esse garoto. Doutor, eu queria que o senhor me explicasse como foi a localização do Bruninho e se vocês não tivessem encontrado esse bebê, o que iam fazer com esse rapaz? Meses, né? Você não acredita que ele seria morto mesmo? Da equipe de homicídio de Contagem. Doutora Alessandra, doutor Júlio, né, os investigadores lá de Contagem, veio a denúncia. Mas a denúncia, a princípio, começou a rolar um burburinho que ele tinha matado a Daiane, a mulher. Então, espancado e matado, era isso, espancado e né? matado. Aí Daiane. começou. Mas aí depois foi se investigando profundamente com a competência da doutora Alessandra, da equipe toda lá, descobriu que era a amante, né? Que era um amante, que foi trazido do Rio de Janeiro, e que tinha uma criança, que essa criança estava viva. E se fez uma boa investigação, descobriu que a criança estava lá, que essa criança foi levada para Neves. Então, foi o Cleitão, aquele Cleito que dá aquele testemunho lá, foi que pegou a criança e levou para uma outra mulher dele para esconder. Aí teve aquela pressão toda em cima, conseguiu se resgatar a criança. Aí sim, a história pegou fogo. Lastro. Pegou lastro, né? Aí, investigação, cadê a mulher? Onde está a mulher? Aí foi e aí estoura a bomba no Rio de Janeiro. Liga para as amigas, as amigas estavam pensando que ela ia ficar aqui em Minas Gerais, porque ela ligava do rádio e dizia que o Bruno queria que a criança fosse criada aqui em Minas Gerais e tudo mais. Aí começou, aí veio a história.